Oi pessoal, estamos aqui de volta no canal Pensemos Juntos, dessa vez para falar sobre as quartas de final da Copa do Mundo de 2018. Vamos lá então. Bom, como sempre, nossa escalação começa com um goleiro. Desta vez foi unanimidade, Thibaut Courtois, da Bélgica, goleiro do Chelsea, que portanto, né, obviamente joga na Inglaterra, foi o nosso eleito. Teve uma atuação portentosa contra o Brasil, fechou o gol. E ele, que já havia sido mencionado várias vezes até aqui, dessa vez foi escolha de todo o grupo. Thibaut Courtois, da Bélgica. A nossa defesa começa também, como sempre, com o lateral direito. E apesar da eliminação do Brasil, o Fagner foi muito bem votado, né? O jogador do lateral do Corinthians foi bem lembrado, mas não o suficiente para ser o eleito da nossa rodada. O nosso eleito foi o Toby Alderweireld, da Bélgica, ele que joga no Tottenham Hotspur, da Inglaterra também. Teve uma atuação contra o Brasil impecável, um jogador que já vem atuando muito bem, e dessa vez ele foi o nosso eleito. Nosso miolo de zaga é composto por Domagoj Vida, da Croácia, do Beşiktaş, da Turquia, e Rafael Varane, da França, que atua no Real Madrid. Essa foi nosso miolo de zaga. Então, um croata e o Rafael Varane, francês. O Vida se destacou muito nessa rodada. Fez o segundo gol da Croácia contra a Rússia, um jogo que acabou sendo dramático, que acabou indo para os pênaltis, né? E a Croácia acabou prevalecendo nos pênaltis. E ele atuou, foi a melhor atuação do Vida até aqui, né? Sem sombra de dúvida. E a Croácia, que já tinha tido várias indicações para os nossos melhores da rodada, teve o Vida pela primeira vez como um dos protagonistas aqui da nossa rodada. O Varane, da França, ele também fez gol. Aliás, uma coisa que nós já comentamos, né? O que teve de zagueiro e lateral artilheiro nessa Copa foi uma coisa impressionante, né? Isso demonstra realmente a evolução tática das equipes, né? E o Rafael Varane fez o primeiro gol dos franceses contra a Celeste Olímpica, um jogo que até acabou sendo tranquilo para a França, né? Já que o Uruguai sentiu muito a ausência de um dos seus principais jogadores, né, que é justamente o Cavani, machucado, né, que faz aquela dupla já bem conhecida com o Luis Soares. Os dois estavam vindo muito bem e a falta do Cavani pesou muito para o Uruguai e a França venceu até com uma certa facilidade. E para completar a nossa defesa, eu vou primeiro falar de um jogador que foi bem lembrado também, o Harry Maguire, da Inglaterra, lateral esquerdo, jogador do Leicester City, foi bem lembrado, mas o jogador escolhido pela nossa equipe foi o Lucas Hernandez, da França, né, ele que atua no Atlético de Madrid, teve uma atuação muito boa, né, também contra o Uruguai, e foi o nosso escolhido para compor a zaga da rodada. Nosso meio de campo, pela primeira vez, vai ser formado apenas com 3 jogadores. Começamos com Antoine Griezmann, da França, jogador do Atlético de Madrid, que foi unanimidade, inclusive, né, o Griezmann.
fez o segundo gol dos franceses contra a Celeste Olímpica e teve uma atuação realmente impecável. Os dois participantes aqui, os dois outros componentes do meio de campo, Andrei Kramaric, jogador que joga no Hoffenheim da Alemanha, 1899 Hoffenheim da Alemanha, jogador jovem ainda, 26 anos, e o Luka Modric, já velho conhecido nosso, que atua no Real Madrid. Ele não teve uma atuação assim estupenda, né? Não foi aquela atuação comparável ao que ele teve nas primeiras rodadas, né? Na primeira, na segunda rodada principalmente, quando ele enfrentou a Argentina, que para mim ele atuou de forma espetacular contra a Argentina, mas fez o suficiente para ser mencionado aqui, ser eleito por nossa equipe. O nosso ataque é totalmente belga, né? Essa proposta de 3 atacantes da Bélgica começa a se mostrar realmente extremamente bem sucedida. E nós temos aqui então nosso ataque composto por 3 jogadores e todos eles da Bélgica. Então começamos com o Romelu Lukaku, que foi indicado nas 2 primeiras rodadas, né, fez parte da nossa seleção. Então essa é a sua terceira indicação. Jogador bem jovem ainda, 25 anos, atua no Manchester United da Inglaterra. Não fez gol na partida contra o Brasil, mas desnecessário. Ele entrou com uma garra, com a coragem, com a disposição, que foi realmente algo espetacular. Então o Lukaku, mais uma vez, mereceu estar aqui no nosso hall dos melhores. O segundo integrante aqui do ataque é o Kevin De Bruyne, também bem jovem, 26 anos, jogador do Manchester City, atuou bem demais, fez o segundo gol da Bélgica contra o Brasil, atuou de forma muito dinâmica, como aliás toda a equipe da Bélgica, né? A Bélgica realmente sobrou nessa partida contra o Brasil. E o terceiro integrante, Eden Hazard, capitão, né, da Bélgica, ele que atua também na Inglaterra, no Chelsea, e a segunda indicação dele, né, a primeira indicação foi na segunda rodada e agora mais uma vez. O treinador da Bélgica, apesar dele ser espanhol, mas é o treinador da Bélgica, Roberto Martínez, unanimidade, não é? A Bélgica fez um trabalho excelente, houve um trabalho tático, essa coragem, essa disposição, das poucas equipes que realmente atuou com 3 atacantes, praticamente toda a Copa, de equipe muito corajosa e realmente mereceu essa indicação como o melhor técnico da rodada. Agora vamos falar dos 3 gols mais marcantes da rodada. Começo com o terceiro gol, nessa rodada que teve 11 gols em 4 partidas, teve, portanto, uma média bem interessante, né, bem bacana de gols, só que o interessante é que dos 11 gols, 8 foram de cabeça, inclusive um gol contra, que foi o do Brasil, que foi de cabeça, então nós tivemos apenas 3 gols que não foram de cabeça. Não tivemos gols maravilhosos, muitos gols, né, com exceção dos 2 primeiros, e os demais foram gols muito parecidos, inclusive, né, gol de cabeça, não tem muita novidade. E aí, a escolha do terceiro gol, né, que na verdade foi o que dominou, né, talvez por isso que a Inglaterra esteja se dando tão bem nessa Copa, né, com tanto gol de cabeça, a Inglaterra que nós sabemos muito bem, né, que conhece bem esse caminho, e foi inclusive da Inglaterra que nós escolhemos um desses 8 gols de cabeça, foi o gol do Dele Alli, ele que teve uma atuação, o Dele Alli, uma atuação muito ruim no começo, perdido, errando passes, né, contra a Suécia, mas depois no decorrer ele se achou, e esse gol ele foi escolhido porque dá uma amostra muito grande da participação da equipe de jogada, que acabou resultando no gol do Dele Alli, que é um jogador do Tottenham Hotspur. O segundo gol foi o gol do Kevin De Bruyne, na vitória da Bélgica sobre o Brasil. Foi o segundo gol da Bélgica, o gol que realmente já deu uma condição excepcional para a Bélgica naquela partida. E realmente um gol muito bonito, principalmente pela atuação do Lukaku, que saiu da defesa,
foi costurando, foi levando todo mundo, fez o passe e o De Bruyne, com muita competência, mandou para o gol e ali já praticamente, né, 2-0, já deixou a situação para o Brasil realmente muito difícil. No entanto, o melhor gol vem da Rússia, a equipe que foi eliminada, a equipe que realmente foi até muito longe, poderia até ter ido mais adiante, né? Tivesse tido um pouco mais de sorte nos pênaltis. Foi uma equipe corajosa, que jogou muito bem, surpreendeu, passou, se classificou até com muita facilidade na fase de grupos, enfrentou depois uma poderosa Espanha, campeã do mundo, venceu, depois enfrentou a Croácia num jogo que aparentemente poderia, né, parecer que seria fácil para a Croácia devido à qualidade infinitamente superior dos croatas em termos de técnica, em termos de habilidade, mas não foi isso que aconteceu. O jogo terminou 1-1, tempo normal, foi para a prorrogação, 1-1, e foi tudo resolvido nos pênaltis. E o gol da rodada foi do Denis Cheryshev, não teve muita concorrência, foi eleito até com bastante folga aqui pela nossa equipe, ele que é jogador do Villarreal da Espanha, um golaço no canto, né, um gol até surpreendente. Agora vamos falar da melhor equipe, que também por unanimidade foi escolhida a equipe da Bélgica, que vem fazendo um campeonato muito bonito, né? Eu diria que a Bélgica acabou ficando num lado mais forte, né? Das eliminatórias, ali, o lado que estava o Brasil, Uruguai, França, né? Essa chave muito forte, uma chave muito forte, enquanto que do outro lado, aquelas chaves, aqueles times que, né, para a gente assistir tem que ter um pouco de boa vontade, Suíça, Suécia, a própria Inglaterra, que não é aquele futebol maravilhoso de se assistir, né? Então, e até a própria Croácia, de certa maneira, acabou se deixando dominar para essa, né, enquanto nós temos uma chave, jogos muito bonitos e interessantes, lá de lá, jogos, né, lógico, fase eliminatória, a gente sabe disso, mas a qualidade técnica realmente é muito diferente. E a Bélgica, mesmo estando nesse lado de cá, tem feito partidas muito boas, enfrentar o Brasil em Copa do Mundo, nós sabemos muito bem que não é nada fácil, e a Bélgica pegou esse lado de cá, né, dos times mais recurso técnico, esse grupo da Argentina, Uruguai, França, Brasil, esses times que têm um futebol mais solto, mais vibrante e tal. E ela, a própria Bélgica, tem dado realmente show desde o começo da Copa. Eu, antes de falar da equipe Bola Murcha, né, vou alterar um pouco dessa vez, vou falar do craque da rodada, que foi difícil aqui, né, vários jogadores se destacaram. O Griezmann mandou muito bem, o Courtois também jogou demais, mas o vencedor foi o Kevin De Bruyne, com todos os méritos.